Após o falecimento do Papa Francisco, muitos cardeais têm ficado mais livres para falar suas opiniões e especialmente falar a doutrina da Igreja Católica de forma mais integral. Um desses é Gerard Miller, da qual eu vou citar a primeira frase de uma entrevista que ele deu e depois vou ler com vocês na íntegra toda a entrevista que ele deu ao El País neste último dia 29 de abril. Prestem atenção porque são informações que servem para todos os católicos. Nessa primeira frase que vemos aqui, ele diz: disputa no conclave não é entre conservadores e liberais, mas entre ortodoxia e heresia, diz Cardeal Miller. Quem ele é? O Cardeal Gerard Miller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, disse que o conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco não será uma batalha entre conservadores e liberais, mas sim entre ortodoxia e heresia. Miller disse em entrevista ao jornal The Times, do Reino Unido, que reza para que o Espírito Santo ilumine os cardeais, porque um Papa herético que muda todos os dias dependendo do que a mídia de massa diz seria desastroso. Vou continuar. O cardeal alemão bispo de Regensburg por cerca de 10 anos e depois foi nomeado pelo Papa Bento XVI para a chefia da Congregação para a Doutrina da Fé em Roma. O Papa Francisco não prorrogou seu mandato em 5 anos em 2017, como seria a praxe. Miller, no cargo de fora dele, foi um dos mais duros críticos da trajetória do Papa Francisco. Francisco era um bom homem, enfatizou Miller, mas o próximo Papa não deve buscar o aplauso do mundo secular, que vê a Igreja como uma organização humanitária que faz trabalho social. Veja bem, essas frases são 3 frases principais do Cardeal Miller que devem ser abraçadas por todos os católicos, não por ser a opinião deste cardeal, mas por ser a opinião da própria Igreja. É uma definição clara da Igreja, de que a ortodoxia não se mistura com heresia. E ele foi claro ao dizer que o que se tem de contrário à ortodoxia da fé, ortodoxia entenda-se a reta doutrina e não ortodoxia dos cismáticos russos, a ortodoxia da fé vê contrária a ela não perspectivas progressistas, mas verdadeiras heresias, pela frase do Cardeal Miller. E ele disse algo muito curioso, de que um Papa herético que muda todos os dias dependendo do que a mídia de massa diz, seria desastroso. O conceito do Papa herético, se um Papa pode ser herege, é um conceito debatido há muitos séculos na Igreja Católica. O certo é que muitos papas já pregaram coisas ambíguas, e essas coisas ambíguas são o limiar do que poderia ser considerado uma heresia formal, mesmo sendo muitas vezes heresias materiais. E nesse caso, o Cardeal Miller tem clareza de dizer que o próximo Papa, se ele não for ortodoxo, talvez seja herético. Por fim, ele disse de forma clara e precisa em relação ao Papa Francisco, de que, apesar de ele ser um bom homem, o próximo não deve buscar o aplauso do mundo secular, de que vê a Igreja apenas como organização humanitária que faz um trabalho secular. Esta crítica que ele faz de forma indireta ao Papa Francisco, e na entrevista que vamos ler, ele fala de forma mais direta, é justamente algo que vem sendo criticado por todos os católicos tradicionalistas e também conservadores, de que a Igreja ela tem o principal papel da salvação das almas e, em consequência disso, a modificação de toda a sociedade para o reinado social de Jesus Cristo. E não um trabalho de modificação de sociedade como prioridade para atender a determinadas agendas políticas ou midiáticas. Vamos ver então a entrevista completa que o Cardeal Miller falou para o jornal El País. A manchete
já começa dizendo, aí deve estar um pouco cortado, mas a frase completa é: Cardeal Miller, os cismas na igreja sempre ocorreram quando não há clareza na doutrina. Esse é um trecho da entrevista. Aqui ele fala um pouco sobre o Cardeal Miller, mas já dei para vocês uma pequena sinopse. E o jornalista, que foi Íñigo Domínguez, pergunta: como você vive esses dias? Resposta: bem, a mídia, os políticos pensam em categorias de direita, esquerda, conservador, liberal. Há uma secularização do pensamento. Devemos meditar sobre a missão do Papa, não apenas nessas categorias mundanas. É difícil descrever a missão da Igreja, é sobrenatural. Sua essência é o corpo de Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Em analogia com isso, a Igreja é composta de elementos divinos e humanos. E é por isso que sempre há alguns escândalos. Somos humanos como todos os outros. Eu não vou fazer muitos comentários ao longo de cada parágrafo. Eu vou tentar falar de forma mais íntegra, cursiva, para que fique um vídeo inteiro sobre as perguntas e respostas do Cardeal Miller. De forma crua, vocês tirariam suas próprias conclusões. Talvez faça outros vídeos posteriores comentando cada elemento. Segunda pergunta. Você tem sido muito crítico com Francisco. Qual é a sua principal crítica? O que deve ser corrigido? 1. Eu nunca critiquei pessoalmente como pessoa. Houve perguntas dos fiéis que, como bispo, como teólogo, tenho que responder. Por exemplo, Jesus fez a definição da indissolubilidade do matrimônio. Depois, como é possível, em alguns casos, dar comunhão aos divorciados, que se casaram novamente, que anteriormente viviam em um matrimônio legítimo. Os documentos devem interpretar as palavras do Papa à luz dos evangelhos e não o contrário. O Papa tem apenas uma autoridade formal. A autoridade vem da Sagrada Escritura e da tradição apostólica. A verdade tem que ser dita mesmo quando alguns não querem ouvi-la. Pergunta: Você viu a igreja em perigo nesses anos? Ela está muito preocupada? Sim, porque o Papa Francisco fez coisas muito boas na dimensão social da igreja. E vimos no funeral que ele tem uma autoridade moral universal. Mas devemos falar também da missão da igreja de reunir homens e mulheres em Jesus Cristo. Cristocentrismo. O Papa, é claro, não nega, mas houve dúvidas, não na substância de sua doutrina, mas na apresentação, porque houve interpretações opostas. É absolutamente necessário ser obediente a Cristo, e as reações do mundo ou em um país podem ser quaisquer que sejam, mas a doutrina cristã deve ser apresentada, seja ela oportuna ou inoportuna. É mais fácil falar de acordo com o que os outros gostam. Você tem mais amigos. Aparece às vezes a frase um pouco truncada, porque o texto original ele é em espanhol. Vou mostrar aqui para vocês. E eu estou fazendo a leitura em tradução via Google aqui. Continuando. Pergunta: então ele acredita que o Papa estava errado sobre alguma coisa? 1. O Papa, os bispos, têm que dizer a verdade. Os apóstolos, quando chegam a Roma, não disseram. Há muitos deuses aqui. Podemos colocar Cristo ao lado. Não. Eles disseram que Cristo era o único e foram perseguidos. Agora, na China, um retrato de Xi Jinping pode ser colocado em igrejas, dentro do polêmico acordo entre a Santa Sé e a China. Isso é uma ideologia. Não podemos passar por isso. Adorar homens. Pergunta: você acha que Francisco buscou popularidade? Resposta: sim. Estar perto do povo de Deus é a missão de todo pastor, da igreja. O populismo é outra coisa. Mas não quero criticá-lo. É o nosso século. Com esses meios de comunicação, o Papa disse muitas vezes: eu sou o pároco do mundo. Acredito que isso não é verdade. O pároco é pároco sim,
Sim, compreendo o que quis dizer, mas a impressão é que os bispos e os párocos são apenas os instrumentos para multiplicar a palavra do Papa. As palavras do Papa. E com todas essas entrevistas com o Papa, todos os dias havia uma mensagem e isso não me parece apropriado. Pergunta: ele não gosta desta maneira de se comunicar? Resposta: ele deve reduzi-lo aos momentos muito importantes, para evitar que as pessoas digam aos párocos: hoje o Papa disse isso e aquilo. Cristo é o centro da igreja, não podemos adorar as pessoas. Não acreditamos no Papa, não podemos acreditar em um bispo, acreditamos em Cristo. O senhor acha que a igreja como instituição sofreu nos últimos anos? Resposta: vejo um papacentrismo na mídia. Isso não é saudável. As pessoas pensam que assistir à missa do Papa na televisão vale mais do que a missa na paróquia. Isso não está certo. Pergunta: sua crítica a Francisco é que ele tem sido doutrinariamente problemático? Resposta: ele não era um professor de teologia como Ratzinger, mas não é necessário que um Papa tenha de sê-lo. A maioria deles não foi, e por isso cada Papa tem sua própria possibilidade de colocar o acento de acordo com sua mentalidade. Os latino-americanos são diferentes de nós. Pergunta: o próximo Papa teria de voltar a ser europeu ou do Ocidente? Resposta: não depende do país. Precisamos falar mais sobre Jesus Cristo. Nos últimos sínodos, sempre se falou do Espírito. Pergunta: você disse que com Francisco uma era está se encerrando. Você está pedindo uma correção, é claro, mas muitas vozes dizem que devemos seguir o caminho de Francisco, que é irreversível. Resposta: eu disse muitas vezes que cada Papa não é o sucessor de seu antecessor, apenas cronologicamente. A doutrina dos Papas é obrigatória apenas na medida em que está em conformidade com a revelação. O que o Papa diz sobre todas as coisas, civis, seculares, ele tem que dar uma opinião, é claro, sobre como enfrentar a imigração. Esses são grandes problemas. A Igreja pode dar apenas alguns princípios morais. O que é possível, o que é ruim. A Igreja não tem uma solução para todos os problemas do mundo, apenas a missão de levar as pessoas à vida eterna, respondendo a questões existenciais. E não comentar sobre nenhum assunto. Existem muitos outros especialistas para isso. Pergunta: as discussões nesses dias nas congregações gerais são animadas? Resposta: sim. Esperamos que o Espírito Santo nos leve a uma nomeação de pessoa certa. Mas não podemos esperar um super-homem. Super-homens não existem. Quando você se apresenta como um super-homem, é muito ruim. Risos. Pergunta: existe uma divisão na igreja? Há uma fratura? Resposta: penso que todos conhecem a responsabilidade de dar também um exemplo de unidade, de comunhão, de estar juntos. A realidade não é como o filme Conclave. Risos. Você viu? Você já viu? Resposta: não. Eu li os comentários. Mas é Hollywood, é uma fantasia. Aquelas imagens nas paredes do Vaticano. Pergunta: as conspirações? Resposta: as pessoas aqui são como todo mundo. A ordenação não muda a natureza humana. Pergunta: você tem medo de um cisma nesses anos? Resposta: houve muitos cismas na igreja. E cismas na igreja sempre ocorreram quando não há clareza na doutrina. E o Papa é responsável pela clareza na doutrina, junto com os bispos. Essa clareza não vem quando alguém sozinho, autoritariamente, diz: nós fazemos isso. Ele bate com o punho no braço da poltrona. Nós fazemos isso. Como em um partido político. A unidade da igreja vem da aceitação de que o que é decisivo é a palavra de Deus e não o que é esperado pelos políticos que querem instrumentalizar a igreja.
ou ideologias para dizer que o Papa está do seu lado. A Igreja tem de ser independente das expectativas de políticas e ideólogos. Os ideólogos são sempre um grande desserviço à humanidade. Pergunta: disse que os cardeais não se conhecem, certo? Resposta: nos últimos 10 anos, não houve uma convocação do colégio cardinalício. Isso tem que mudar porque o colégio é o Senado do Papa. O Papa não pode trabalhar sem essas trocas de opiniões. Uma única pessoa não é capaz de se especializar em todas as dimensões da vida, que hoje é muito complicada. Para isso, é necessário um estilo mais colegial. Pergunta: por outro lado, você critica a sinodalidade, o governo compartilhado da Igreja, com leigos, mulheres. Ele disse que a Igreja não é uma democracia. No caso ele, eu acredito que na tradução aqui é você disse. Resposta: o sínodo dos bispos é dos bispos, que constituem o magistério da Igreja. Deve ser distinguido da cooperação dos leigos em uma assembleia eclesiástica de um país, de um continente. O sínodo dos bispos não deve ser confundido com uma assembleia que discute problemas. Agora temos confusão institucional. Você acha que tem havido confusão nos últimos anos? Resposta: o amor pela clareza não foi muito desenvolvido. Cada um tem suas características, mas a clareza não é uma diretriz de um ditador. O Papa é um bom pastor. Ouvir as pessoas no final deve dizer: esta é a direção que o próprio Deus nos dá, não apenas a da minha subjetividade. Você acha que Francisco tem sido muito autoritário? Resposta: não se deve ter a impressão de que os bispos são os delegados do Papa. Não é a verdade católica. Os bispos têm seu próprio direito divino. Estão em comunhão com o Papa. Alguns que não conhecem bem a Igreja pensam que o Papa é como um soberano onipotente. O Papa não é um rei, não é um presidente, é um pastor. Os pastores amam suas ovelhas. Pergunta: uma decisão de Francisco que mudou muitas coisas foi ir para a residência Santa Maria. O novo Papa deve retornar ao Palácio Apostólico? Resposta: no Palácio Apostólico há uma sala para os papas, e esse, Santa Marta, é um hotel. O futuro Papa não está vinculado a essas decisões. Todos esperam que essas coisas sejam um pouco normalizadas. Pergunta: uma das questões mais controversas nos últimos anos foi permitir a bênção de casais homossexuais. Resposta: a declaração Fiduciam Supplicans foi um documento que não foi bem preparado. E então houve, por parte do próprio Papa, interpretações contraditórias. Abençoar as pessoas individualmente sempre foi possível. Quando as pessoas me veem, elas me pedem uma bênção para seus filhos e eu não pergunto se eles são protestantes ou católicos. Mas abençoar um casal que não é matrimônio é um sinal que relativiza o matrimônio. Não está de acordo com a moral cristã. Goste ou não, risos. Isso tem de ficar absolutamente claro. Não precisamos de documentos conflitantes. Pergunta: já está ao final. Você disse que acredita que a Igreja neste momento está em uma das crises mais graves da história. Resposta: uma crise não só para a Igreja, mas para toda a humanidade. O Papa falou muitas vezes da Terceira Guerra Mundial, para descrever as tensões existentes. Desorientação na metafísica, na filosofia, na religião. Isso também tem repercussões na Igreja, que tem de reconciliar as pessoas e não duplicar os problemas em si. Última pergunta: o que o senhor acha do caso do cardeal Bessio? Ele tem de entrar no conclave ou não? Resposta: eu não sei disso. Acho que haverá uma decisão nos próximos dias, porque eles também não deixaram a situação muito clara para nós. Bom, este é o fim
da entrevista do cardeal Miller, feito no dia 29 de abril de 2025. É uma entrevista longa, deixa eu ver aqui quanto tempo deu, aqui eu não consigo ver, mas é uma entrevista com muitos detalhes importantes. Rezemos para que um Papa santo seja eleito, um Papa conforme o coração de Deus, um Papa amante da doutrina, das Sagradas Escrituras, da tradição da Igreja. Pedimos a São José, rogai por nós, protetor da Santa Igreja, e que viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.